Estamos começando agora o nosso programa deste dia 12 de abril, dizendo que hoje, às 19 horas, acontece a missa, ou acontecerá a missa de sétimo dia, pelo falecimento do jornalista Francisco Souto Paulino, professor do curso de Comunicação Social da Universidade Federal por muitos anos. Ele era casado com a também jornalista Leda Maria, hoje emprestando a sua colaboração ao jornal O Povo no campo do jornalismo de sociedade. A missa de sétimo dia, pelo falecimento do jornalista Francisco Souto Paulino, acontecerá, repetindo, neste 12 de abril, às 19 horas, na Paróquia da Paz. O professor Souto, como era conhecido, tinha 87 anos. Ontem, à noite, uma sessão solene na Assembleia Legislativa, proposta por um pequeno grupo de deputados, homenageou alguns jornalistas cearenses, ainda em comemoração ao Dia do Jornalista, transcorrido no último dia 7 deste mês de abril. Stephanie. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A gente destaca que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realizou na noite de ontem, terça-feira, uma sessão solene para comemorar o Dia do Jornalista, celebrado anualmente na data de 7 de abril. A solenidade, promovida no plenário 13 de maio, contou com a presença de parlamentares e profissionais da comunicação do Ceará. Compuseram a mesa os deputados a doutora Silvana, do PL, que presidiu a sessão, Larissa Gaspar, do PT, e Guilherme Sampaio, também do PT, autores do requerimento que originou a homenagem, assim como Almir Bier, do PP, e de Assis Diniz, do PT, subscritos da solicitação. Além dos jornalistas Samira de Castro, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Salomão de Castro, representando a Associação Brasileira de Imprensa, e Francisco Rafael Mesquita Jerônimo, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. A deputada Larissa Gaspar destacou a importância da categoria na atuação em defesa da democracia e do acesso à informação. Segundo ela, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o acesso à informação são direitos fundamentais e não podem ser negados e têm de ser assegurados aos profissionais de imprensa. Para a doutora Silvana, a deputada doutora Silvana, a atuação jornalística deve estar intrinsecamente ligada à ética, servindo de instrumento para a superação dos desafios enfrentados na sociedade. Já o deputado Guilherme Sampaio enfatizou a essencialidade do papel dos jornalistas no atual contexto social de abundância de informação propiciada pelo advento da internet. Bom, nesta homenagem a vários jornalistas cearenses, alguns dos homenageados usaram a tribuna da Assembleia para os agradecimentos. Falaram lá os jornalistas Renato Abreu, Fernando Maia, Roberto Moreira e este que vos fala. Nós fizemos um rápido pronunciamento crítico ao Legislativo, mas sem antes dizer que o Poder Legislativo, embora a Constituição não diga qual dos poderes da República é maior, a Constituição nivela a todos os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas, no nosso entendimento, o legislativo é o mais importante deles.
embora o Executivo tenha dinheiro e força policial, o Executivo só pode agir com autorização do Legislativo. O governador tem algumas prerrogativas, mas, no geral, ele está sujeito ao que determina o Poder Legislativo. E, nesse entendimento, nós criticamos a posição do Legislativo, porque a quase totalidade dos deputados, vereadores, parlamentares federais, deputados federais e senadores, não entendem a importância do poder, não o respeitam pela força que tem e tornam o poder subserviente ao Executivo. Nós fizemos críticas diretas ao Legislativo Estadual, porque hoje o plenário da Assembleia está sitiado, não por conta de nenhuma guerra, não porque os policiais estejam guardando a portaria das galerias para que ninguém adentre as galerias da Assembleia, já tem mais de 2 anos. É inadmissível um legislativo sem galerias, sem a participação popular. E criticamos também limitações de espaços para o trabalho dos jornalistas naquela casa. Poderíamos ter dito muito mais, falando sobre o vaticínio de Ulisses Guimarães, ainda hoje muito presente, uma realidade inquestionável, quando ele disse, lá há 30 ou 40 anos, quando questionado sobre a qualidade da representação legislativa naquele momento, ele disse que não nos preocupássemos, porque a próxima legislatura seria pior que a atual. Este vaticínio é uma realidade ainda hoje. A representação do legislativo, no Legislativo Estadual Cearense, hoje é pior do que a de ontem, da legislatura passada. E isso não significa dizer que a legislatura passada foi boa. Não, nada de boa. Esta é que é pior do que aquela. O Legislativo está muito mais submisso ao Executivo, o que não deveria ocorrer. Nós poderíamos falar muito mais sobre isso, nessas críticas, mas sempre lembrando que o Poder Legislativo tem apesar dos pesares, tem uma significação muito importante no contexto da democracia de qualquer país, especialmente a brasileira. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes nós chamamos a atenção porque está acontecendo agora na Câmara dos Deputados uma sessão importante da Comissão de Educação, que parece mais uma reunião de cearenses, porque o presidente da comissão é cearense, o ministro da Educação é cearense e seus principais assessores no Ministério são cearenses. Já já estaremos de volta com a fala do ministro Camilo Santana. Volta ao nosso programa, como chamamos antes do intervalo. Neste momento, está falando no plenário da Câmara dos Deputados o ministro da Educação, o cearense Camilo Santana, respondendo indagações de alguns parlamentares. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria de conceder a palavra ao ministro para que ele possa responder
os questionamentos da presidência e dos 4 autores dos requerimentos que provocaram essa audiência pública. Bom, primeiramente, presidente, queria cumprimentar aqui também a equipe do Ministério da Educação que está aqui presente, aqui uma equipe de mulheres, aqui atrás a secretária da Educação Básica, Kátia, professora, doutora, foi secretária municipal de Educação de Manaus. Cumprimentar a secretária de Educação, Denise Carvalho, Educação Superior, ela que foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A secretária Helena Sampaio, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, professora, doutora. A secretária de Educação Continuada, Zara Figueiredo, também aqui atrás, também professora, doutora. O secretário Getúlio, não sei se ele está aqui, Getúlio, da CETEC. O secretário Maurício Holanda, da SASE. E a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, como também o presidente do INEP, Manuel Palácio, a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, e cumprimentar também o chefe da assessoria parlamentar, o ex-deputado Léo Brito, aqui presente, que faz a relação do Ministério com os parlamentares, e cumprimentar também o presidente da EBSER, aqui presente também, o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, e também o Luiz Cláudio, que é intérprete de Libras da Diretoria Bilíngue de Surdos do MEC. Bom, presidente, em relação aos assuntos levantados pelo Conselho Nacional dos Municípios, eu acho que eu já respondi na minha fala inicial, que nós estamos agora, primeiro nós atualizamos todos os pagamentos que estavam em débitos no FNDE, nós estamos pagando todos, indiferentemente, eu quero dizer para os seus parlamentares, como governador de um estado, por 8 anos, aliás, o governador mais votado do Brasil, eu tive que entrar com ação no STF, parlamentares, para receber o dinheiro que o estado do Ceará, que o FNDE devia no governo passado, das obras que estavam no meu estado. E ganhei a ação do STF. E o governo federal foi obrigado a me pagar no ano passado os recursos que me deviam. Esse era o tratamento que nós recebíamos do governo passado em relação à educação pública. Essa é a prioridade do governo, meus senhores parlamentares, em relação à educação do governo passado. Então, eu quero dizer aos prefeitos e parlamentares aqui presentes que já está pronta a medida provisória. O presidente Lula vai lançar um programa de repactuação de todas as obras inacabadas e paralisadas, sejam municipais ou federais ou estaduais, de creches a escolas desse país. Portanto, presidente Moses, das 2.668 obras, todas elas terão oportunidade de serem retomadas, só não será se o prefeito... Bom, o ministro Camilo Santana vai ter, neste primeiro momento, 20 minutos para responder às indagações feitas pelos deputados que foram os autores do requerimento ao convite para ele participar desta reunião da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Nós dissemos que é uma reunião de a predominância de cearenses nesse encontro da Câmara Federal, porque é que o ministro Camilo Santana, que chegou cedo lá à Câmara dos Deputados, foi recebido pelo presidente da comissão, que é o deputado federal cearense Moses Rodrigues. E ele chegou lá acompanhado da ex-governadora Isolda Sela, que é a principal assessora dele, Camilo Santana, no Ministério. Isolda é secretária-geral do Ministério da Educação. E acompanhado também estava, ou está, o ministro Camilo Santana, da ex-secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, que comanda os recursos do Fundo Nacional de Educação. A sessão começou bem tranquila, diferentemente das duas outras sessões que aconteceram em comissões
Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois na Comissão de Segurança, com a participação do ministro da Justiça, Flávio Dino. As duas reuniões acabaram em conflitos entre deputados com o ministro e entre deputados e dos deputados entre si. Esta de ontem foi a mais vergonhosa de todas. Até palavras impublicáveis foram ditas de deputada para deputado. Mas o ministro Camilo Santana, a última indagação a que ele deverá responder foi a de um dos autores do requerimento, que lamentou que o ministro, na sua explanação inicial, que durou, segundo ele, 45 minutos, realmente o ministro pintou uma visão geral do quadro da educação no Brasil. Mas o deputado chamou a atenção, e depois que ele chamou a atenção, todos nós notamos realmente. O ministro, em nenhum momento, fez alusão aos momentos difíceis que estão passando a algumas escolas públicas brasileiras por conta de vandalismo, de ações de marginais, que só merecem toda a nossa reprovação. O deputado disse que lamentava que o ministro, na sua fala, não tenha se solidarizado com as famílias vitimadas nessas escolas e também os professores. E aí o deputado pediu 1 minuto de silêncio na sessão da comissão. Só para dar uma visão geral, porque nós vamos continuar ouvindo o que está dizendo agora o ministro da Educação, Camilo Santana. Do piso nacional do magistério. Eu sou um defensor da valorização dos professores nesse país. Um país que não valoriza os professores é um país que não pensa na educação. Eu vou dar um dado importante para vocês, parlamentares. O último ENAD, que avaliou 16 cursos de licenciatura das universidades públicas e privadas desse país, nós divulgamos recentemente. Vocês sabem qual foi a nota média desses alunos que concluíram as licenciaturas de matemática, de física, de pedagogia? 4,5. Vocês sabem quanto foi a média da conclusão de professores de pedagogia? 3,6. São esses professores que estão indo para a educação básica, lá na ponta, na formação inicial. E eu convidei os representantes de universidades privadas e públicas que nós precisamos discutir e reverter esse quadro na formação. 76% dos professores formados nas universidades privadas são à distância, ensino à distância. Portanto, essa é uma questão que precisamos resolver com debate, mas com sinceridade, com transparência. E é isso que eu estou colocando aqui, a necessidade também de discutir de forma respeitosa, porque o que é que está acontecendo? Segundo questionamentos legais, o novo Fundeb, que foi uma grande conquista da educação brasileira, aprovado por esta casa, há questionamentos que ficaram de definir critérios do reajuste anual do piso do magistério. O que aconteceu dos prefeitos nos últimos 2 anos? Primeiro ano, de 2022, nós tivemos um reajuste de 33%, e esse ano, cumprindo ainda as regras passadas, porque foi a orientação da CGU, a orientação da AGU e a orientação da área jurídica do MEC, quase 15%. Vejam bem, isso interfere também no planejamento do município. Um prefeito em 2 anos, quando a inflação aí... O ministro vai continuar falando e nós ainda voltaremos a esse tema. Mas agora nós vamos fazer mais um intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa de hoje.
De volta com o nosso programa, nesta última etapa, vamos saber agora quais são as nossas manchetes. Manchetes locais e manchetes nacionais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta quarta, com as atualizações feitas no nosso blog hoje. Temos que Ricardo Lewandowski é homenageado, né, pelos ministros e ministras do STF, já que ele deixa o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes dedicou a Lewandowski: tenho muita honra de ter compartilhado os ensinamentos do ministro Ricardo Lewandowski durante 6 anos no STF. Sua competência, lealdade, coragem e inteligência são motivo de orgulho para todo o Poder Judiciário. Também temos que a audiência da Câmara dos Deputados com Flávio Dino é encerrada após confusão entre deputados. Com um clima de animosidade, o presidente da comissão, deputado Sanderson, anunciou o fim da sessão. O ministro da Justiça levantou-se e deixou a sala. De acordo com Sanderson, a audiência será remarcada. O Supremo Tribunal Federal vai analisar, de 18 a 23 deste mês de abril, as primeiras 100 denúncias contra envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. As denúncias estão em 2 inquéritos, que mira os responsáveis intelectuais e que investiga pessoas que participaram da invasão e do vandalismo na sede dos 3 poderes. E também temos sobre o investimento de 150 milhões de reais para ampliar a segurança nas escolas, que foi anunciado pelo Ministério da Justiça. O limite mínimo das propostas a serem apresentadas é de R$ 100 mil e máximo de R$ 1 milhão para órgãos municipais e de R$ 500 mil a R$ 3 milhões para estados e municípios. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre postagens sobre ataques em escolas que expõem descontrole do Brasil em relação aos discursos de ódio nas redes. O Ministério da Justiça pediu remoção de 511 contas que tenham conteúdo nocivo e aguarda o Supremo para ampliar a ação via marco civil. Com os destaques do Globo, temos a principal manchete que Lula pode ter de fazer reforma ministerial após insistência do União Brasil em manter o Ministério do Turismo. Daniela Carneiro, alçada ao posto por acordo partidário, mas de saída da sigla, está no centro da disputa por cargos. E também temos que Lula e sua comitiva chega hoje à China e tem alguns integrantes cearenses, como o governador Elmano de Freitas e a senadora em exercício Augusta Brito, fazendo parte dessa viagem. Muito bem. A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu prorrogar os mandatos de todos os dirigentes dos diretórios estaduais e municipais. Também foi prorrogado o mandato da atual direção nacional. O comando do partido não quer disputa interna, pelo menos neste primeiro ano do governo do presidente Lula. No Ceará, a prorrogação dos mandatos dos atuais dirigentes petistas frustra as pretensões do ex-governador Camilo Santana, que estava utilizando-se de várias pessoas para filiar o maior número de eleitores no PT de Fortaleza, com o objetivo de ter influência no comando municipal da sigla no momento da escolha do candidato a prefeito de Fortaleza no próximo ano. O diretório do PT da capital cearense é comandado pelo vereador Guilherme Sampaio, hoje ocupando uma vaga de deputado estadual, onde deverá permanecer por mais alguns meses. Guilherme é aliado de Luiziane Lins, a deputada federal, a maior expressão do partido na capital cearense e com disposição de disputar novamente a Prefeitura de Fortaleza. Camilo e Luiziane não se entendem politicamente. Camilo tem compromisso de apoiar uma pretensa candidatura a prefeito do deputado Evandro Leitão, hoje
filiado ao PDT, fazendo parte do grupo dissidente do partido que apoia o governador Elmano de Freitas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Porém, o articulador político do governo, que é o jornalista Valdemir Catânio, que é a pessoa mais ligada à deputada Luiziane Lins, não abre mão de apoiar a ex-prefeita para disputar novamente a Prefeitura da capital. Obrigado pela audiência e amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta com um novo programa. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que nos acompanharam hoje. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!